Olá pessoal, tudo bom? Boa noite. Me chamo Leonora Ferreira, sou discente no componente curricular Filosofia Geral e Jurídica. Hoje eu vou apresentar para vocês um texto de Nancy France. O título do texto é Redistribuição ou Reconhecimento, Classe e Status na Sociedade Contemporânea. A autora, ela é uma intelectual estadunidense, nascida em 1947. Atualmente, ela é professora de Ciências Políticas e Social na New School de Nova York. Os temas centrais de suas obras são a problematização da justiça social no mundo globalizado e o feminismo. Nesse, ela utiliza o termo reconhecimento e redistribuição com o objetivo de compreender a desigualdade social, e ela diz, logo na introdução, que as demandas por justiça social geralmente tendem a ser divididas em duas categorias, que são demandas por redistribuição, que é aquela que procura distribuir igualmente seus recursos e riquezas, e as demandas por reconhecimento, que busca conciliar as diferenças a fim de propor um mundo mais respeitoso. France identifica que lutar por reconhecimento não necessariamente irá contribuir para aprofundar as lutas por redistribuição, e afirma que uma das ameaças da justiça social é a consequência da transição de redistribuição para reconhecimento. Ela diz que hoje a justiça exige tanto redistribuição como reconhecimento. Logo após, ela vai contextualizar o que é redistribuição, o que é reconhecimento. A redistribuição, ela surge na forma de desigualdade semelhante nas injustiças de classe e tem como base a estrutura econômica da sociedade. Já o reconhecimento, ela fala que a justiça irá ser demonstrada na forma de aceitação aos estatutos e à hierarquia, tendo como forma um tal valor cultural. Ela vai abordar o repensar do reconhecimento e o modelo de status, no qual ela diz que o reconhecimento é visto através da lente da identidade. Nesse sentido, o que requer o reconhecimento é a identidade cultural específica de um grupo, e o não reconhecimento apropriado consiste na depreciação de tal identidade pela cultura dominante. Logo em seguida, ela vai falar um pouquinho sobre o modelo de status, e ela diz o seguinte: reconhecimento é uma questão de status social. O que requer reconhecimento não é a identidade específica de um grupo, mas o status dos membros individuais do grupo com o parceiro na interação social. O reconhecimento inapropriado não significa a depreciação da identidade de um grupo, mas significa subordinação social. Os indivíduos que são inapropriamente reconhecidos são impedidos de participar como igual na vida social. E para reparar essa injustiça, exige uma política de reconhecimento, mas não necessariamente exige uma política de identidade. A aplicação do modelo de status exige um exame nos padrões institucionais de valor cultural para verificar seus efeitos sobre a posição dos autores sociais. Ela cita como exemplo as leis matrimoniais, que no caso exclui parceiros do mesmo sexo por considerar ilegítimos, e ela fala que a interação é regulada por um padrão institucionalizado de um valor cultural que institui algumas categorias de autores como inferiores ou diferentes. E o modelo de status constitui uma série de violação da justiça. Sempre que ocorre essa inviolação, cabe reivindicação por reconhecimento. Logo em seguida, a autora vai tratar um pouquinho sobre classe e status e vai fazer alguns esclarecimentos conceituais. Eu fiz um resumo aqui de alguns conceitos que achei importante destacar nesse vídeo, né? O primeiro é que o termo classe e status denotam ordens e subordinação socialmente aprofundados. Sociedade com estrutura de classe quer dizer que ela institucionaliza mecanismos econômicos
que sistematicamente negam alguns de seus membros os meios de os meios que precisam para participar da vida social. Sociedade em uma hierarquia de status quer dizer que ela institucionaliza padrões de valores culturais que negam generalizadamente a alguns membros a posição social de que precisam para participar como parceiros plenos da interação social. E todos os eixos de subordinação, eles compartilham simultaneamente a ordem do status e a estrutura de classe, ainda que em proporções bem diferentes. E, por último, eu deixei para definir status e classe, segundo a visão da autora, como status ele corresponde à dimensão do reconhecimento e se refere aos efeitos dos significados e normas institucionalizadas sobre a suposição relativa dos atores sociais. E classe, ele corresponde como a dimensão distributiva, refere-se à alocação dos recursos econômicos e da riqueza. Logo em seguida, será tratado no texto a modernidade cultural e a desigualdade de status, por isso que eu achei bem interessante conceituar status e classe. O status, ele continua importante na sociedade contemporânea, e a hierarquia do status não é um fenômeno exclusivamente pré-moderno, que desapareceu com o surgimento do contrato, né? É algo que ainda existe. As formas de subordinação de status que se mantêm hoje não são simples vestígios do pré-capitalismo. O contrato, as injustiças de status são intrínsecas à estrutura do capitalismo moderno, incluída na sua fase de globalização. Apesar da complexidade cultural, os padrões de valores que impedem a paridade continuam a regular a interação em instituições sociais de maior importância. E, como exemplo, ela cita a religião, a educação e o direito. A gente pode pegar como exemplo a religião, né, que dita muito essas questões dos valores culturais e estabelece vários padrões. E a autora vai falar um pouquinho abaixo que a subordinação de status, ela persiste na sociedade contemporânea com outro disfarce, né? Em suma, existem dois processos históricos que contribuem para a modernização da subordinação de status, ou seja, a subordinação de status hoje continua, porém ela está de uma forma moderna, né? E a autora disse que esses dois processos históricos que contribuem para a modernização da subordinação de status são, no caso, o primeiro, a mercantilização, que é um processo de diferenciação social. Em uma sociedade capitalista, os mercados constituem instituições centrais de uma zona especializada de relações econômicas. E o segundo processo histórico é o surgimento de uma sociedade civil pluralista. Neste processo surgem muitas instituições não mercantilizadas. Há exemplos de instituições educacionais, religiosas, instituições familiares, e cada uma delas desenvolve seu próprio padrão de valor cultural para tentar organizar a interação entre os atores culturais, né? Os atores sociais, perdão. Logo em seguida, Francis vai abordar sobre o dualismo perspectivo e ela vai problematizar o que é esse dualismo e em seguida ela vai propor uma solução. No caso, ela diz que o dualismo substancial, ele trata da redistribuição de reconhecimento como duas esferas de justiças diferentes, que pertencem a dois domínios de coisas diferentes. A primeira pertence ao domínio econômico da sociedade, das relações de produções, e a segunda pertence ao domínio cultural e da relação do reconhecimento. Contra esse dualismo substantivo, ela diz que as questões nominalmente econômicas geralmente não afetam apenas a posição econômica, como também a situação do status e identidade dos autores.
E na prática, o dualismo ele não consegue contrapor-se à atual dissociação entre política cultural e política social. Ele separa a injustiça social da injustiça econômica. E o dualismo, aí ela disse que o dualismo substantivo, ele não é a solução, e sim, ele é um dos sintomas dos problemas, né? No caso, ela vai propor como solução o dualismo perspectivo, e aí ela diz que o dualismo perspectivo fala sobre a redistribuição e reconhecimento, e que eles não correspondem a dois domínios sociais, e pode assumir a perspectiva do reconhecimento para identificar dimensões culturais. No caso, tanto o reconhecimento como a redistribuição vão ter papéis importantes e vão ter que trabalhar juntas, né? E que pode usar a perspectiva de redistribuição para ajustar o foco da dimensão econômica, que geralmente é visto como uma questão de reconhecimento. E, além disso, em resumo, o dualismo perspectivo pode-se avaliar a justiça de qualquer prática social, independente de onde ela esteja institucionalmente localizada. Outra vantagem do dualismo perspectivo é que ele permite conceituar algumas dificuldades práticas que podem surgir no curso de lutas políticas. Ao conceber economia e cultura como interpenetrantes, ele aprecia que nem as reivindicações por redistribuição e nem as reivindicações por reconhecimentos podem ser contidas em uma esfera separadas. No caso, essas reivindicações elas vão afetar a posição e identidade dos atores sociais, tanto quanto suas posições econômicas, e têm que ser tratadas de formas conjuntas. Para finalizar, né, espero que todos estejam entendendo um pouco do que eu quis abordar aqui. Tentei trazer o texto de forma mais resumida, abordando assim conceitos que eu achei importante. E para finalizar, a autora ela tenta explicar alguns conceitos e argumentos que foi desenvolvido durante o texto que ela acha importante destacar. E aí ela vai dividir a sua conclusão em 3 pontos. O primeiro ponto é aquele que se refere à diferença entre classe, status, economia, cultura, má distribuição e reconhecimento inapropriado. Ao abordar esses pontos em sua obra, ela assumiu que as injustiças de status podem ser tão materiais quanto a injustiça de classe. O segundo ponto é sobre a abertura conceitual desse relato, que foi considerado 2 modos de ordenamento social, que foi o econômico e o cultural, e que corresponde a 2 tipos de subordinação e 2 tipos de obstáculos da paridade participativa. E o terceiro ponto que ela achou importante frisar foi a interpretação da atual conjuntura política, argumentando que o atual desacoplamento entre política de reconhecimento e política de redistribuição não é resultado de um simples equívoco. E ela finaliza fazendo vários questionamentos a fim de fazer com que a gente saia dessa zona de conforto, desapegue das dicotomias e não perca a oportunidade de imaginar esquemas sociais, né? Ela disse que a gente tem que imaginar esquemas sociais e buscar abordagens que una tanto redistribuição e reconhecimento, a fim de atender aos reclamos da justiça social. Pessoal,